Oi, professor. Meu nome é Beatriz e eu vou dar introdução no meu grupo no tópico de preencher remunerações mensais no E-Social. O E-Social é um projeto do governo federal que busca digitalizar e unificar o envio de informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas das empresas. No menu Folha de Pagamentos, o usuário tem acesso às competências selecionando o ano e mês nas abas. Serão exibidas todas as competências daquele ano que já venceram e também a competência do mês corrente, liberada a partir do dia 8 do mês. Ele terá também acesso à citação das folhas de pagamento, se clicar no link que fica abaixo. Ali poderão ser consultadas os status das folhas que são elas. Pendente, quando o empregado está ativo ou afastado e não houver informações sobre pagamentos referente ao mês e ano. Em edição, quando o empregado está ativo ou afastado, porém com informações sobre o pagamento. Reaberta, aguardando encerramento. Aparece quando a folha for reaberta e aguardar novo encerramento. Encerrado, quando o fechamento já for registrado. Sem movimentação, quando o trabalhador está afastado durante o trabalho, em situações que não geram remuneração. E sem trabalhadores e valores a recolher, quando não existir trabalhos ativo ou afastado no mês. Para a elaboração da folha de pagamento mensal, deverá-se abrir a folha de pagamento, clicando sobre o empregado para digitar a data de pagamento, valores de salário, também adicionar vencimentos para o caso de horistas, diaristas e semanalistas, e outras parcelas remuneratórias como horas extras, adicional noturno e também descontos, no caso de faltas, atrasos, entre outras coisas. Nessa parte, o sistema apresentará ao usuário sugestão de valores de remuneração para trabalhadores mensalistas e quinzenalistas. Estes são calculados com base no último salário contratual e afastamentos ou férias dentro do mês. Para empregados que não tiverem adicionais e outros descontos como horas extras ou faltas, é só conferir o valor preenchido e clicar em encerrar folha. No caso de alterar informações na tela, deverá-se clicar sobre o nome do empregado e realizar a opção desejada, adicionando vencimentos ou descontos, e salvar novamente. Nessa mesma área vai haver uma tela para a seleção das verbas disponíveis, como descanso semanal remunerado, vale transporte, 13º salário, entre outros. Para o empregador excluir a base de dados caso queira, haverá o botão Excluir remuneração, que aparece ao lado de cada empregado. Após a exclusão, o trabalhador ficará sem remuneração naquele mês e não é possível encerrar a folha. As principais verbas trabalhistas se consistem em salário. Nessa verba, o empregador deverá informar o salário devido ao trabalhador sem considerar faltas e atrasos. DSR, ou descanso semanal remunerado. Deve ser calculado para os empregados contratados com pagamento de salário por semana, dia ou hora, e corresponde à remuneração de um dia de folga por semana, bem como a dos feriados. 13º salário, adiantamento. Deve ser informada essa verba na competência em que houver o pagamento no adiantamento do 13º, que deve ocorrer até o dia 30 de novembro. Férias. Os valores de férias registrados no E-Social são aplicados automaticamente na folha de pagamentos, desde a competência. Férias adicional 1/3 sobre férias no mês. Correspondem ao valor de 1/3 sobre a verba de férias. Vale transporte. Valor pago antecipadamente ao empregado, em dinheiro, para custeio das passagens decorrentes do deslocamento, residência-trabalho e vice-versa. Salário família. Será apresentado quando existir dependentes de salário família no cadastro do trabalhador. Insuficiência de saldo. Será incluído automaticamente caso o valor dos descontos informados seja superior ao valor dos vencimentos. Após inserir as verbas e informar os valores, o usuário deverá clicar em Salvar remuneração para transmitir os dados para o E-Social. Sou Claudineia Carvalho, vou dar prosseguimento no nosso trabalho do projeto integrador de preencher remunerações mensais e social. Sobre o afastamento do trabalho. O trabalhador que ficar afastado por 10 dias por motivos de saúde terá o cálculo do seu salário somente em 20 dias
Esses dias de afastamento não serão de responsabilidade do empregador, mas serão automaticamente calculados pelo E-Social, com inclusão de rúbricas na folha mensal, pois os mesmos são a base de cálculos para apuração do FGTS ou contribuição previdenciária patronal. Considerações para o preenchimento da remuneração. É usado o símbolo de barra para divisão, o asterisco para multiplicação, o mais para soma, o menos para subtração. O cálculo do DSR, que é o descanso semanal remunerado para horistas, diaristas e semanalistas. Os dias de folgas e feriados no período da apuração, vezes a jornada contratual, dividido por 6, vezes o salário hora, o valor do salário hora. O DSR, que é o descanso semanal remunerado sobre faltas e atrasos, no caso o desconto no salário do empregado em caso de faltas e atraso no mês. É válido aos pagamentos mensal, quinzenal, semanal, diário e hora. Se o empregador tiver faltas e atraso em semanas diferentes, pode ser descontado uma DSR por falta, mas se houver duas ou mais faltas na mesma semana, pode-se descontar apenas uma DSR. E se houver falta na semana em que houver um feriado, poderá ter o desconto da DSR relativo ao feriado. Pagas no mínimo 50% sobre o valor da hora normal. O adicional noturno deve ser pago ao empregado que trabalha das 22 horas às 5 do dia seguinte, e a remuneração é de 20% no mínimo de acréscimo sobre o valor da hora diurna. Além do pagamento adicional, a computação das horas trabalhadas é assim: cada hora noturna dura 52 minutos e 30 segundos. No entanto, cada 7 horas trabalhadas equivalem a 8. Se o empregado prorrogar sua jornada, a mesma terá tida como trabalho noturno, mesmo sendo executada depois das 5 horas da manhã. E para as horas trabalhadas em viagens, o acréscimo é de 25% no mínimo sobre o valor da hora normal. Vou mostrar um exemplo agora de mensalista com horas extras. Nossa, amor. Continuando, eu vou dar um exemplo de mensalistas com hora extra. A competência do mês de junho, o salário contratual é de R$ 937 por mês, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, que no total no mês dá 220. O salário hora ele fica R$ 4,26, que é nada mais que o salário dividido por 220 horas. Valor da hora extra, R$ 4,26, mais os 50%, que no caso daria R$ 6,39. E o preenchimento das rúbricas de vencimento fica assim: R$ 937 por mês, mais as horas extras, no caso de R$ 63,90, se ele tiver feito 10 horas extra por mês. Um outro exemplo que é mensalista com hora extra e falta. Digamos que o salário do empregado seja R$ 1.000, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, que dá 200 horas no mês. O salário hora ele fica R$ 5,00, que é R$ 1.000 dividido por 200 horas no mês. O salário de dia dele fica R$ 33,33, que é o salário dividido por 30 dias. Hora extra, R$ 5,00, mais 50% dá, no caso, R$ 7,50. Digamos que ele fez 20 horas extras no mês. 7,50 vezes 20 horas dá R$ 150. Se ele tiver uma falta no mês, digamos que no dia 23/6, vai ser descontado um dia de descanso referente ao descanso semanal remunerado. No preenchimento das rúbricas fica o salário de R$ 1.000, hora extra 150, e os descontos ele vai ficar de R$ 33, que é o referente a uma falta,
mais R$ 33,33, que é referente ao DSR. Um exemplo 3. Digamos que o mensalista está com faltas em semanas diferentes. O salário dele é R$ 1.800, com uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, no total de horas mensais 220 horas. O salário dia dele fica R$ 60, que é 1.800 dividido por 30 dias. Digamos que ele tem uma falta no dia 16/6 e uma falta no dia 23/6. Nesse caso, vai ser descontado um dia referente a descanso semanal remunerado para cada semana que houve a falta. O preenchimento das rúbricas fica o salário de 1.800 mensais. O desconto vai ficar R$ 120, que é R$ 60 no caso de duas faltas, no total de 120. Vai ser descontado também duas DSR, que são R$ 120 também. No caso, ele vai ter R$ 240 de descontos. Um exemplo 4, que é com faltas na mesma semana. O salário dele é 1.800 por mês, com uma jornada de trabalho de 44 horas semanais. No total de horas no mês dá 220 horas. O salário dia dele seria R$ 60, que seria o 1.800 de salário dividido por 30 dias. Nesse caso, ele teve uma falta no dia 22/6 e outra falta no dia 23/6. Vai ser descontado apenas uma DSR, porque ele fez a falta na mesma semana, em 2 dias seguidos. O preenchimento das rúbricas fica o salário de R$ 1.800, inclusão automática pelo e-social para mensalistas e quinzenalistas. Preenchimento das rúbricas vai ficar R$ 120 de faltas, que são 2 dias, e a DSR será descontada apenas uma, que é R$ 60, pois as faltas ocorreram na mesma semana. Um exemplo de um mensalista com jornada noturna. O salário dele R$ 1.000, com uma jornada de trabalho de 40 horas. Já se considera a hora noturna reduzida, segunda a sexta, e o horário do trabalho seria das 22 horas às 6 da manhã, com intervalo de 1 hora. O valor adicional noturno é de 20%, pois ele fez 1 hora a mais devido às horas terem a diminuição no horário normal. Sendo assim, ele tem um acréscimo de R$ 200 no pagamento, que é 20% sobre 1 hora que ele fez a mais. Assim é feito os cálculos dos demais tipos de contratação. E para fechar, eu vou falar um pouco sobre as empregadas afastadas por licença maternidade. As empregadas afastadas por licença maternidade, o empregador deve abrir uma folha de pagamento, clicar sobre o nome da trabalhadora e conferir se a rúbrica salário maternidade foi paga pelo INSS, quando o usuário insere o afastamento do trabalhador antes de encerrar a folha do pagamento do mês. Embora não seja pago pelo empregador, o salário maternidade entra na base de cálculo do FGTS. E se houver competências, dias trabalhados e dias de licença no e-social, o e-social informará automaticamente o salário proporcional aos dias ativos na rúbrica. Apenas as mensalistas e quinzenalistas. E durante o afastamento das empregadas domésticas, o empregador deverá fechar as folhas de pagamento para realizar o recolhimento do FGTS. Olá, professor, tudo bem? Aqui é o Henrique. Eu vou dar continuidade no nosso projeto integrador, tá? Eu vou começar falando pelo recolhimento de FGTS para os empregados que estão afastados, né, pelos motivos de acidente, doença do trabalho e serviço militar obrigatório. Nos afastamentos que têm como causa acidente de trabalho, como queimaduras, quedas, cortes, ou outras lesões ocorridas no ambiente de trabalho, ou deslocamento em função desse, né, o empregador é obrigado a encaminhar a comunicação de acidente do trabalho no CAT, na comunicação de acidente do trabalho. E o benefício a ser pago pelo INSS será do tipo acidentário daí, certo?
No período em que o trabalhador estiver afastado por acidente do trabalho, o empregador é obrigado a recolher o FGTS, sendo que a base de cálculo é o salário contratual, que será informada automaticamente na rúbrica Auxílio-Doença Acidentário pago pelo INSS, caso o usuário tenha cadastrado o afastamento no e-social. Embora não sejam pagos pelo empregador doméstico, esses afastamentos devem ser considerados na base de cálculo do FGTS, tá? Os empregados que são sem remuneração no mês, para trabalhadores domésticos que não tiveram a remuneração mensal por motivo de falta, né? Por exemplo, o empregador deverá abrir uma folha de pagamento e realizar normalmente o seu encerramento, né? Informando as rúbricas de vencimento e desconto. Caso tenha apenas esse empregado, não haverá geração de DAI dessa competência, pois não haveria tributos nenhum, né, a recolher, ou seja, a base de cálculo zerada. Falar um pouquinho mais sobre o 13º salário. Essa gratificação é concedida anualmente em duas parcelas, né? A primeira parcela é o adiantamento do 13º salário. Ele deve ser pago entre os meses de fevereiro e novembro, né? Então, o empregador tem de fevereiro até novembro para fazer o adiantamento do 13º salário, no valor correspondente à metade do salário do mês anterior, né? A segunda deve ser paga até o dia 20 de dezembro, no valor da remuneração de dezembro, descontando o adiantamento, né? Claro, se o 13º salário dele vai dar R$ 1.000 durante o ano, ele faz o adiantamento de R$ 500 e lá no final ele paga o R$ 500 que ficou faltando daí no caso, né? Aí para os empregados mensalistas e quinzenalistas, o valor do 13º deverá considerar o salário contratual e a média de remuneração variável recebida naquele ano, né? Que são as horas extras, adicional, noturno. Ou seja, algumas remunerações, né? Para os empregados diarista, horaristas e semanalistas, a gratificação deverá ser calculada na base de 1/11 da soma das importâncias variáveis devidas nos meses de trabalho até novembro de cada ano, até o dia 10 de janeiro de cada ano, computada a parcela do mês de dezembro, o cálculo da gratificação deverá ser revisto para 1/12 o total devido no ano anterior, processando-se a correção do valor da respectiva gratificação com o pagamento ou compensação das possíveis diferenças. Vou falar um pouquinho sobre o adiantamento do 13º, como já tinha falado no slide anterior. A primeira parcela do adiantamento deve ser paga até novembro, né? O empregador deverá incluir o valor pago na rúbrica do 13º, lá no e-social, como adiantamento do 13º, né? Na folha de pagamento da competência em que houve o pagamento sobre essa parcela, incide o FGTS, que constará na guia única, documento de arrecadação do e-social, a DAI, do caso no mês, né? A folha de novembro, caso o empregador não tenha efetuado o adiantamento do 13º salário ainda, nas competências anteriores, né? O e-social incluirá automaticamente na folha de novembro a rúbrica do 13º salário como adiantamento para mensalistas e quinzenalistas. Incluirá nessa rúbrica o valor equivalente a 50% do salário contratual. Dessa forma, auxiliará o empregador a não se esquecer de efetuar o pagamento dessa obrigação, né? Então, ou seja, ele já entra de forma automática daí lá na folha de novembro. Eu vou mostrar um pouquinho a folha do 13º salário, como a segunda parcela já, tá? Os valores do 13º devem ser informados
na abinha lá que tem o 13º lá, né? Nessa folha deve ser informado o valor do 13º, que vai ser pago, tanto no adiantamento da primeira parcela. Não será necessário informar a data, né, do pagamento, mas lembrando que a legislação determina que tem que ser pago até o mês de novembro, tá? Aí após preencher os campos, né, solicitado e clicar em salvar remuneração, o empregador deverá clicar no botão encerrar folha e emitir a respectiva guia, né, a DAI. A guias com os valores do 13º. Depois que lançado todo o processo lá, ele vai gerar esse documento, né? Aí já vai estar especificando ali embaixo as parcelas, as multas e o juro, tudo já vai estar nessa opção aí. E por fim, para encerrar as remunerações mensais, após incluir todas as verbas remuneratórias para os seus trabalhadores, o empregador será direcionado para a tela com o resumo dos pagamentos que serão incluídos na guia única, né? Então, depois ele conferir todos os valores, né, se estão todos certos, ele só clica em confirmar e já vai lançar a folha de pagamento do seu empregado, tá? Encerro aqui a minha participação, agradecendo a todos que estão assistindo à apresentação. Esse foi o nosso projeto integrador. Todos tenham um ótimo dia. Obrigado.